Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mr. Thinker. Queres gravar um jingle de entrada? O jingle? Sim. Não, muito bem-vindos a mais um episódio do Mr. Bem-vindos. Overthink. Hã? Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos, exatamente. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2023 e nós trazemos um assunto muito delicado para a grande maioria das pessoas, É verdade. principalmente nos dias que correm. Qual é este assunto, Tiago? O assunto de hoje, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos. O assunto de hoje vai ser ansiedade e depressão. Algo que, como tu disseste, eu acho que já está a ser bem mais falado nos dias de hoje, mas ainda se calhar não o suficiente, ou não com a importância que merece. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, ao fim e ao cabo, até neste momento, muitas vezes é um assunto bastante banalizado, na minha opinião. E acho que as pessoas não levam esse assunto com a seriedade que é suposto ser levado. Sim. Mas isto é só o meu parecer da situação. Portanto, vamos começar por, basicamente, falar da nossa própria experiência. Portanto, será que tu já sentiste ansiedade ou já sentiste depressão? Fala um bocadinho sobre isso. Ahm, já. E não foi daquela. Ou seja, há muita gente que não vê a depressão como uma doença, Uhum, hum, até pela forma como essa palavra é dita, assim, com a leveza com que é dita, mas é uma doença e, tal como todas as outras doenças, tem ou deve ser diagnosticada para a gente ser considerado como ter a doença. uhum, Hum, e pronto, eu fui diagnosticado com depressão e com doença de stress pós-traumático. Ahm, Portanto, já tive a minha cota parte de experiência com este assunto. Andei andei em psicólogos e acho que isso também é uma coisa importante que podíamos já começar por falar. Tal como todas as outras doenças, ou como quando entramos no ginásio, temos um objetivo, arranjamos um PT, em termos da comida, arranjamos um nutricionista, temos uma dor ou partimos alguma coisa, vamos ao médico, ao hospital. Hum, Isto não pode ou não deve ser diferente. E, portanto, começar por aí, eu acho que uma das primeiras coisas que as pessoas devem fazer, ou pelo menos experimentar, seria arranjar um psicólogo ou alguém que trabalhe nessa área e que ajude nesse uhum. sentido. A minha experiência com psicólogos não foi a melhor, hum, mas isto já foi há alguns anos, e eu, entretanto, consegui perceber que, em parte, era porque eu próprio não estava pronto, nem se calhar aberto ainda a ter esse tipo de ajuda. Ok, Ou seja, no fundo, eu se calhar fui para um psicólogo demasiado cedo. E acho que se calhar agora, hoje em dia, ou se eu tivesse ido mais tarde, teria beneficiado muito mais, e aprendido bem mais com essa experiência. Mas ok, apesar de eu não ter tido uma experiência assim tão positiva, não foi negativa, simplesmente para mim não senti que fosse assim muito útil. Hum, Entendo e consigo perceber que é das coisas, é um ponto fulcral e que muitas das vezes não é sequer pensado. Não sei se é por tabu, se porque é, mas acho que é uma das primeiras coisas que as pessoas deviam pensar em fazer quando sentem algum tipo de ansiedade ou assim. eu creio que isto sem querer entrar no assunto machismo, não machismo, whatever, mas eu acho que o ego, principalmente no homem, muitas vezes bloqueia o nosso sentido de pedir ajuda, ou seja, nós achamos que conseguimos resolver, ou nós achamos que somos capazes de passar isto à frente, ou às vezes até negligenciamos e ficamos a pensar que, eu apenas estou triste, isto não há nada, daqui a uns dias eu estou bem. E quando damos por nós já estamos num buraco tão fundo que não conseguimos cavar lá para cima. E atenção, eu digo, estamos num buraco e cavamos, não é que eu tenha tido depressão, porque não tive. O mais próximo que eu tive de algo parecido com depressão, se calhar foi
ali nos tempos finais de preparação, em que mil e uma coisas aconteceram na minha vida pessoal que impossibilitaram o normal funcionamento do meu sistema nervoso e do meu psicológico, ahm, mais a ajudar, não é? A falta de comida, a falta de descanso e tudo mais, foi a altura em que eu me senti, entre aspas, mais ah, deprimido, Sim, exatamente, mais sim. deprimido. E a minha única experiência com isso era literalmente eu não ter vontade de treinar, eu não ter vontade de sair, eu não ter vontade de comer, eu não tinha, embora tivesse fome, não tinha a vontade de ir cozinhar a comida. Se calhar essa foi o meu low point, por assim dizer, a nível de depressão. Mas não posso dizer, mais uma vez, e eu quero deixar isto bem saliente, eu nunca fui diagnosticado com depressão, nem nunca assumi que estivesse com uma depressão, ok? Portanto, eu não tenho propriamente a experiência de alguém que tenha passado realmente pela depressão para falar sobre o assunto. Em relação à ansiedade, se calhar já posso falar um bocadinho mais. No entanto, mais uma vez, não foi algo que eu nunca considerei uma pessoa ansiosa. Eu não tive ataques de pânico, nunca tive nada dessas coisas. Simplesmente existem certos momentos da nossa vida e certas coisas que nos acontecem que nos fazem tomar noção de onde é que nós estamos e o que é que nos rodeia e o que é que pode acontecer, que pelo menos a mim, quando eu tomo muita consciência de mim e do que se passa à minha volta, às vezes pode-me deixar um bocadinho mais ansioso. Principalmente a nível de trabalho, acho que é o assunto mais delicado para mim, e pronto, e que me deixa mais ansioso, por assim dizer. Não sei qual é que é a tua opinião em relação a isso. Sim, em relação à ansiedade, eu também, é exatamente isso que tu disseste, a questão do ter noção de nós e daquilo que está à nossa volta. Eu sou uma pessoa que tem isso, talvez em excesso. Ahm, Uhum. e por causa disso sempre tive bastante ansiedade e bastantes ataques de pânico, inclusive. Ahm, uma das coisas que isto depois vai depender de pessoa para pessoa, mas uma das coisas que me ajudou bastante a conseguir controlar e a evitar até que esses ataques acontecessem é a questão de ignorar, ah, o que é que ignorar a opinião das outras pessoas. Eu era uma pessoa que ligava bastante a isso, ao que as outras pessoas pensavam, ao que as outras pessoas achavam de mim, ao que as outras pessoas diziam nas minhas costas. Eu Para era que uma conste, eu pessoa. acho que tu és fantástico. Obrigado. Eu era uma pessoa que ligava bastante a isso e consequentemente ficava muito tempo a pensar em todas as interações que tinha e em todos os encontros, em tudo. Eu ficava, mesmo depois de os ter, ficava a pensar nisso e a, a passar por eles vezes e vezes sem conta e a pensar no que é que eu devia ter dito, no que é que, como é que eu devia ter reagido, essas coisas todas, o que é que a pessoa ficou Uhum. a achar de mim, se calhar não devia ter dito aquilo, mil e uma coisas. Demorou bastante até perceber que o meu problema partia de eu ligar demasiado ao que as outras pessoas pensavam, mas quando percebi, até porque eu também não só ligava demasiado, como também metia muitas vezes as outras pessoas ou os interesses das outras pessoas à frente dos meus, Ok. mas isso eu até ponho em pontos separados e se calhar nem tanto a ver aqui com a questão da ansiedade, mas sobre a opinião das pessoas eu demorei a perceber, mas quando percebi e comecei realmente a ignorar e a não querer saber do que é que as outras pessoas pensam ou dizem ou acham e a ligar apenas àquilo que eu penso, isso ajudou-me bastante, ajudou-me muito mesmo. Ok. E o que é que tu sentias quando tinhas, por exemplo, um ataque de pânico? Ah, Porque ao fim e só, ao cabo, um só ataque de pânico é sentia, ansiedade no máximo, não é? sim, eu só sentia o coração, no fundo, a, a bater muito forte, a querer sair-me do peito, porque eu sentia o coração tão grande. Eu estou a falar no passado porque felizmente já não tenho há bastante tempo um ataque desses. Sentia o coração tão a bater com tanta força e tão grande que não me dava sequer espaço para respirar. É um bocado estranho, mas Ok. era isto que eu Eu sentia. percebo o que tu estás a dizer. Se bem que nunca testemunhei nessa intensidade. Eu lembro-me muito bem. Olha, até foi depois da prova, ou seja, estamos a falar outubro, novembro.
Eu até cheguei a falar com a minha mãe uma vez que estava a voltar do trabalho, tipo, fui buscar a minha mãe ao trabalho, estávamos a voltar para casa e eu lembro-me de virar para a minha mãe e dizer: Mãe, eu sinto que isto do dia para a noite vai tudo explodir e que olha, vai tudo para o caraças. E esse é o meu sentimento de ansiedade, é pensar ou sentir que está algo muito mal para vir. E isso não me deixa descansar, isso não me deixa estar tranquilo e, e ao fim e ao cabo deixa-me mesmo fora de mim, não é? Porque faz com que eu não consiga agir normalmente com as pessoas que me rodeiam, faz com que eu não consiga desfrutar do dia, desfrutar das pessoas e tudo mais. Mas lá está, aquilo que eu sempre utilizei, tanto quando me sentia mais deprimido ou mais ansioso, a tática, entre aspas, que eu utilizei é focar-me no aqui e no agora. Eu sei que isto parece muito clichê, mas nós tomarmos noção de que nós só vivemos agora, ou seja, nós não vivemos o ontem, nós não vivemos o amanhã, nós estamos a viver agora. Ter essa noção ajudou-me muito a que eu não me preocupasse com o que é que vai acontecer daqui a umas horas. Eu agora vou fazer isto, depois vou fazer aquilo, mas para já vou-me preocupar onde eu estou. E eu lembro-me de ler uma frase que fazia muito sentido, que é: quando nós vivemos no passado, vivemos em depressão, porque nós só temos sentimentos de depressão em relação ao passado. E nós, se vivermos no amanhã, vivemos em ansiedade, porque a ansiedade é nós esperarmos algo desconhecido, percebes? Portanto, isto Uhum. para mim fez muito sentido. Portanto, o presente, até podemos fazer aqui uma brincadeira. O presente chama-se presente porque é uma dádiva, é uma coisa que nos é dada, é uma prenda, é um presente. Uhum. E acho que nós devemos tirar o máximo proveito disso. Eu lembro-me muitas vezes de literalmente me focar em viver no agora, viver no aqui e no agora. E epá, isso, desde que eu comecei a fazer isso e desde que eu comecei a utilizar isso mais ativamente, pelo menos ansiedade não é nada que tenha entrado na minha cabeça. E aliás, nesta fase, que a minha vida vai dar uma grande volta, eu teria tudo para me sentir ansioso. E na verdade é que conscientemente não estou nada ansioso. Ok, há dias que ficamos aqui mais nervosos, mas, mas conscientemente não sinto isso. Eu, é parecido àquilo que acabaste de dizer, mas uma das táticas que eu ainda hoje uso, mas já não penso nela assim tão ativamente, já está um pouco no meu subconsciente. É a questão de quando alguma coisa má acontece, ou alguma coisa que, que vai acontecer que nos deixa nervosos ou ansiosos, eu penso, será que isto vai importar daqui a 5 minutos? Pode importar ou não. Se importar, ok, podemos continuar a ficar ansiosos ou assim. Uhum, Mas será, e volto a perguntar depois, será que vai importar daqui a uma hora? Já é menos provável que importe. Depende da situação, como é lógico, mas claro. para a maior parte das situações do dia a dia, uma pessoa acaba por perceber que são coisas que se calhar pensamos e tanto nela e deixa-nos tão mal, isto se calhar estraga-nos o dia todo, quando se calhar podíamos só ter ficado 5 minutos ou 10 chateados ou irritados com aquilo e ultrapassar e seguir em frente e não estragar o resto do dia. Uhum. E pronto, e se a resposta continuar a ser sim, volto a perguntar: será que vai importar daqui a uma semana, daqui a um mês, essas coisas todas? E acaba por perceber que as coisas não têm assim tanta importância quanto a nossa cabeça lhes tenta dar na fase, no pico delas. Ou seja, enquanto elas Eu acho, estão a acontecer, é natural que para a nossa cabeça aquilo seja a única coisa que importa. Mas é, se calhar não é assim. é claro que nós estamos a falar num ponto superficial, porque a verdade é que quando uma pessoa está muito fundo na depressão Sim, sim. ou no pico da ansiedade, nós podemos dizer o que quisermos, que essa pessoa não se vai acalmar nem vai animar. Mas eu acho que a maior parte das pessoas pode utilizar isto no dia a dia, porque nós não somos robôs, nós estamos sempre contentes, nem estamos sempre, queria dizer frios, mas tristes. A verdade é que o ser humano tem altos e baixos, e acho que quanto mais nós nos focarmos naquilo que realmente importa, que é o agora, aquilo que nós estamos a fazer agora, hum, mais facilmente vai ser controlada a nossa ansiedade e mais fácil será evitar aquilo que podem chamar
da depressão. E claro que as pessoas que nos rodeiam também importam muito, porque se tu te rodeares de pessoas que não têm objetivos, se tu te rodeares de pessoas que não têm uma visão para a vida delas e que não querem nada mais do que opá, simplesmente estar em casa e não fazer a ponte do chaveiro, não têm qualquer objetivo. E atenção, não é que tenha mal vocês serem uma pessoa relaxada e quererem estar tranquilos da vida, mas desde que não sintam que são, entre aspas, inúteis, percebes o que é que eu estou a dizer? Uhum. Porque se nós nos estivermos a dar com pessoas que não nos acrescentam nada e se tivermos, e nós queremos puxá-las para cima, mas elas só nos querem a puxar para baixo, o melhor que têm a fazer é cortar com essas pessoas, porque essas pessoas vão acabar por vos levar para o caminho que elas tomaram. Portanto, ao fim e ao cabo, vocês não tomam o vosso rumo, vocês tomam o rumo da outra pessoa. E eu acho que aqui as nossas companhias podem também ditar muito. Eu li uma vez que as 5 pessoas com quem nos damos mais são reflexo daquilo que nós somos. Daquilo que nós somos. E eu acredito nisso. Eu posso dizer que o meu círculo é muito pequeno e cada uma das pessoas que está no meu círculo acrescenta algo muito valioso e fazem com que eu não me sinta ansioso ou deprimido. Basicamente ajuda-me a manter são, ou seja, ajuda-me a manter a ser o Guilherme que eu realmente sou. Sim, sem dúvida. Eu cada vez, por acaso, cada vez acredito mais nisso, nessa cena das 5 pessoas à nossa volta. Mas sim, aquilo que eu estava a falar era, obviamente, com coisas assim do dia a dia, mais mínimas, muito mais mínimas. Uhum. Mas lá está, foi como eu disse, às vezes essas coisas acabam por estragar o dia inteiro e isso é uma Sem das dúvida. ferramentas que eu usava bastante para evitar que isso acontecesse. Outra das coisas que eu agora já aprendi é simplesmente a preocupar-me apenas com aquilo que eu consigo controlar. E sei que tu também concordas com Ainda isto. bem que tocaste nesse assunto. Boa, boa, boa. Ahm, se, se eu não posso fazer nada para mudar uma situação, eu não posso estar a perder muita energia ou estar a ficar triste ou ansioso ou deprimido. Eu sei que isto, lá está, é sempre mais fácil falar do que estar nas situações. Eu também já passei por isso, mas se não há nada que nós podemos fazer para mudar a situação, não nos compensa estar a viver estressados, ansiosos e deprimidos por causa dessa situação durante imenso, imenso tempo e a sentir-nos como coitados por causa dessa situação, se nós não podíamos ter feito nada para a mudar. Eu sei que isto lá está, há sempre coisas que, há sempre exceções, há sempre, mas eu apenas tento controlar, aliás, apenas tento preocupar-me com aquilo que eu consigo controlar e se eu conseguir Claro. mudar uma situação, eu mudo para evitar que ela vá para esse caminho. Eu acho que todos nós, vamos supor, eu vou falar da minha experiência. Pronto, lá está, como vocês sabem, eu competi em outubro e claramente que o resultado que eu tive na prova não foi aquilo que eu esperava e que se calhar 90% das pessoas que me rodeiam esperavam. Foi completamente um tiro no escuro e até hoje eu fico sem perceber. Ok, eu fiquei triste, sim, mas eu permiti-me ficar triste até certo ponto, porque ao fim e ao cabo não dependia de mim. Eu fiz o máximo que eu conseguia fazer para ter o melhor resultado possível. Se eu não tive o melhor resultado possível é porque simplesmente existem coisas que fogem ao nosso controle. E se eu ficasse deprimido por causa disso, só mostraria que eu não era forte o suficiente para andar para a frente. E a vida é mesmo assim. Este segundo que passou agora, já não vamos voltar a ter. Este minuto que tivemos agora, já não vamos voltar a ter. Portanto, não vamos chorar sobre o leite derramado. Não vamos estar à espera que o mal aconteça. Vamos só preocupar-nos com aquilo que nós controlamos, que é o que estamos a fazer neste preciso momento. Eu e o Tiago podíamos estar neste momento, se calhar, a tomar café, a ter esta mesma conversa, sem estarmos a gravar para vocês, mas lá está, nós tomámos a iniciativa de adicionar valor e acrescentar valor, não só para nós, porque ao fim e ao cabo eu e o Tiago estamos a trocar ideias um com o outro, mas também para todos vocês que estão a ouvir. E acho que é isso que as pessoas devem ter em mente. Eu sei que é um bocado, estamos aqui um bocado com rodeios em relação à depressão e à ansiedade, mas eu acho que a melhor maneira de nós nos mantermos neutros é pensarmos o que é que eu posso fazer agora para melhorar o meu dia? O que é que eu posso fazer agora para eu ser melhor? E se nós estivermos preocupados com isso, nós não vamos ter tempo nem disponibilidade emocional para pensar sobre o que é que aconteceu, ou seja, aquilo que nos fez estar deprimidos, e aquilo que pode vir a acontecer, ou seja, aquilo que nos pode deixar ansiosos. Uhum. Sim, eu acho E assim, que, como tu disseste, é importante também dar tempo a nós, à nossa cabeça, para
estar triste ou deprimida ou ansiosa sobre as situações. Mas Mas limitem esse tempo. sim, limitar o tempo e perceber, ok, estou mal, porque isto correu mal, porque aconteceu isto, e depois perceber, ok, tenho de fazer X, X, X para, ou para que isto não volte a acontecer, ou para agora, ou seja, começar logo ou o mais cedo possível, quando nos sentirmos preparados para começar a seguir em frente e fazer algo, aprender com isso, com a situação, porque se nós não retiramos nada das situações, então lá está, ficamos sempre no mesmo sítio. Também vai de encontrar aquilo que disseste há bocado. E lá está isso. Sentem que é algo que vocês não controlam, sentem que é algo que realmente foge ao vosso controle, isto falando da ansiedade ou da depressão, procurem ajuda. Não tem mal nenhum procurar ajuda. Eu nunca procurei ajuda profissional nos meus momentos mais em baixo, embora que eu tenha plena noção que me poderia ter ajudado. Mas nunca procurei essa ajuda profissional. Portanto, eu sempre, entre aspas, dependi do meu círculo mais perto, não é? Tanto Próximo. os meus amigos como a minha namorada, um, as pessoas em quem eu confio e em quem eu meto as mãos no fogo que me podem ajudar. Agora, se vocês sentem que realmente o vosso círculo não vos pode ajudar dessa forma e que precisam mesmo de uma ajuda a sério, pá, não hesitem. Hoje em dia o que mais existe são opções de ajuda. E ao fim e ao cabo, nós não somos menos nem mais por pedir ajuda. Quanto muito é preciso, muita coragem e torna-se alguém muito corajoso por pedir ajuda, ao invés daquela pessoa que ignora e tenta resolver as coisas sozinho. E muitas vezes, na porcaria. Sim, mas eu acho que é sem dúvida isso que acabaste de dizer. Eu acho que é sinal, eu acho que é mais uma green flag, alguém que diz que, para mim pelo menos, alguém que diz que anda no psicólogo ou que vê ajuda, aconselhamento, do que alguém que se nota claramente que se calhar podia beneficiar e simplesmente não tem coragem ou não tem vergonha, porque tem vergonha de dizer que vai a um psicólogo ou assim. Eh, Isso infelizmente ainda acontece muito, mas é realmente mais corajoso e, e é melhor quem procura, simplesmente. Não há mal Eu, nenhum, antes pelo contrário. eu acho que também um ponto aqui muito importante é que hoje em dia, principalmente, eu diria que principalmente os homens, e mais uma vez eu não quero entrar na questão do machismo, mas cada vez mais os homens têm de ter uma imagem poderosa, que não sofre, que tem muito poucas emoções, e eu odeio isso, na verdade. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super emocional e sou a emoção em pessoa, e tudo o que eu tiver aqui dentro no meu coração eu vou deitar cá para fora, porque muitas vezes, tanto homens como mulheres, nós temos tanto a dizer e não dizemos porque achamos que a outra pessoa não quer saber, ou porque temos medo de ser vulneráveis, ou porque temos medo de abrir o livro. Ouçam, se vocês têm algo a dizer, digam. Se vocês pensam em algo, digam. Não há nada pior do que encher, 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 encher. Vai haver um dia que não há espaço para encher. E nesse dia vocês explodem. Portanto, ok, não seja uma pessoa totalmente sem filtro, mas mantenham um filtro fininho e não tenham medo de dizer as coisas como elas são. Não tenham medo de pedir ajuda. Não tenham medo de ser verdadeiros convosco. Porque ao fim e ao cabo, é isso que as pessoas precisam de ser. Precisam de ser verdadeiras. Hoje em dia, já há muito poucas pessoas que são realmente verdadeiras. Sim. Acaba por faltar um pouco a cada pessoa, acho eu, até certo ponto, meter-se assim em primeiro lugar, continuando a ser altruístas, porque são Yeah. coisas diferentes. Meter-se em primeiro lugar e ser egoísta são coisas diferentes. Uhum, Mas eu isso acho que sim. dava tema. pa- pa- Para dava outro tema. podcast. Sim. É assim, olha, Tens mais alguma se coisa a há coisa. acrescentar? Acho que não. Sejam felizes. Façam aquilo que vos faz feliz. E sigam o vosso instinto, que ao fim e ao cabo ele nunca está errado. Sim. E É isso. basicamente é isso. Bem, então foi isso. Esperemos que tenham gostado. Esperemos que estejam cá para ouvir o próximo. E um grande abraço. Um grande abraço, meus caros amigos, meus caros ouvintes. Até uma próxima. Tchau. E despedimos assim de mais um episódio do Mister Overthinker. Até à próxima.